Abra ela no capítulo 18 do Apocalipse. Vocês estão me ouvindo aí? Quem está me ouvindo, escreve aí. Se você estiver participando, escreve. Nós vamos estar aí mandando aí. E do local do estado que você faz parte. Vai ser um prazer conhecer você em nome de Jesus. Vamos lá, Apocalipse 18. Nós vamos ler primeiro, hoje a partir do versículo 3. Nós vamos ler o versículo 3. Eu vou ler aqui na versão Nova Almeida atualizada. Pois todas as nações têm bebido o vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Bem, vamos primeiro falar aqui sobre esse versículo, o versículo número 3. Bem, eu já falei na aula passada que tanto o capítulo 17 como o capítulo 18 está se referindo a um símbolo da Babilônia. Babilônia aqui é um nome simbólico, não está relacionalmente falando da Babilônia de lá da Mesopotâmia, onde hoje fica o atual Iraque. Não, está falando de um símbolo da Babilônia, um símbolo. Capítulo 17 fala simbolicamente da Babilônia mística, nós já falamos sobre isso, a Babilônia religiosa, mas aqui no capítulo 18 já fala de uma forma mais literal sobre essa Babilônia. E aqui, logicamente, está falando de um sistema global corrompido. Dentro da visão dispensacionalista, a Babilônia de Apocalipse 17 e 18, ela é vista como uma entidade do futuro. E ela é relacionada à Babilônia espiritual, que se refere a um poder religioso, no capítulo 17, e a Babilônia comercial e política, que é nesse capítulo que nós estamos estudando hoje, que é o capítulo de número 18. Essa Babilônia, ela vai dominar o mundo no tempo futuro, no tempo do governo do anticristo. Essa Babilônia representa um sistema mundial de falsa religião, economia e poder político, sobre a liderança da besta, que é o anticristo, e isso durante o período que na escatologia chamamos de grande tribulação. Então, a segunda coisa é que todas as nações, segundo o versículo que nós lemos, o versículo de número 3, têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. O que logicamente significa isso aqui? Vai se referir ao envolvimento global com o sistema corrupto
e idólatra da Babilônia. Então, prostituição aqui não está se referindo, logicamente, à questão de porneia, da pornografia, do relacionamento de uma prostituta literal, mas está falando de prostituição religiosa, de idolatria, de corrupção no poder político e muitas coisas parecidas. O vinho do furor aqui é algo simbólico que está representando a influência enganadora e sedutora que essa Babilônia simbólica ela vai exercer sobre as nações. Então, meus amigos, meus irmãos, isso representa uma rejeição universal ao Deus eterno. Aqui está falando de um grupo que não vai crer em Deus, de um grupo que vai estar sujeito ao poder, ao domínio daquele que vai ser o opositor de Deus, em troca de um sistema. Essa rejeição ela vai fazer uma troca para um sistema que promove para o ser humano algo que faz muita parte do dia a dia de muita gente, que é prazer, riqueza e idolatria. Então essas três coisas que afastam diretamente o homem de Deus. Aí você faz uma pergunta: ser rico é pecado? Não. Não é pecado você ter posses, não é pecado você ter dinheiro, porém, ser dominado pela riqueza que afasta da presença de Deus, porque você passa a ter mais, a crer mais nas coisas que você possui do que na eternidade. Terceira coisa, aqui no versículo 3 diz que com ela se prostituíram os reis da terra. Pode notar aí, meus irmãos, isso aqui é muito interessante. Para mim é algo interessantíssimo. O termo prostituição aqui indica um comprometimento moral e espiritual com o mal. Uma união ilegítima entre poder político e o sistema religioso ou econômico de forma perversa. Nós vivemos dias que essas coisas parecem estar se cumprindo ao pé da letra. Nós temos visto como tem crescido a corrupção, não só aqui no Brasil. Nós falamos muito da corrupção política no nosso país, mas quando se fala de corrupção, está falando de forma global. Em todos os países existe, infelizmente, essa questão da corrupção. E essa corrupção também tem entrado no sistema religioso. Dói falar isso. A corrupção não está na igreja, porque a igreja ela é a noiva de Cristo. Ela é quem Cristo escolheu para esses últimos dias pregar o Evangelho. Mas dentro do sistema religioso, nós temos visto a corrupção e também
como tem entrado o poder político no meio do sistema religioso. Então, aqui mostra que a corrupção dos governos, que quando fala de governos, está falando de governos mundiais, que se venderam à influência da Babilônia para obter ganhos e para se manter no poder. O que nós temos visto nos nossos dias é a chamada guerra entre nações, nações contra as nações, reino contra reinos. Você tem acompanhado, que já faz aí um bom, provavelmente entre uns 3 a 4 anos, aproximadamente, não estou aqui muito informado, guerra entre Rússia e Ucrânia, agora essa guerra entre o Hamas e Israel, são guerras dos homens. Mas o que é essa guerra? Um poder religioso e corrupto de cada nação. Meus irmãos, eu não estou aqui para defender nenhum país que usa da artifício de morte de civis e inocentes para se manter no seu poder. Esses dias, assistindo um vídeo de uma pessoa que mora em Israel, dizendo que foi entregue corpos de israelenses para a nação de Israel que estavam sob o poder do Hamas. E aí nós vemos quão terrível é essa corrupção política e religiosa que não faz, que em vez de unir os povos, está fazendo os povos entrarem em guerra. Então, cada coisa que acontece, nós estamos lembrando que vai se cumprindo o que está escrito na Bíblia. Você acabou de ler comigo um texto. Com elas se prostituíram os reis da terra. Então, o que nós vemos? A quarta coisa é a questão aqui dos mercadores da terra que se enriqueceram à custa da sua luxúria. A Babilônia, simbólica aqui do Apocalipse, é o centro comercial, luxuoso e materialista, que promove um estilo de vida baseado no consumo desenfreado. Nós vivemos num mundo altamente consumista. Luxúria aqui é interpretada como a questão da ganância, como a questão da vaidade e o desejo por prazer carnal e glória humana. E, infelizmente, até dentro do poder religioso tem entrado essas coisas terríveis, que é a ganância, que é a vaidade, o prazer e a glória humana. Nós temos visto muitos líderes religiosos gananciosos que têm a capacidade de tirar das pessoas aquilo que elas praticamente não têm. De tirar as coisas mínimas que essas pessoas possuem. Nós vivemos num país que o salário mínimo é uma
vamos dizer, uma piada para o mundo. Nós temos visto aí, quem gosta de tomar café, por exemplo, ultimamente o café no supermercado está mais caro do que você comprar um saco de cimento para obra. E as coisas vão aumentando pela inflação e o salário do trabalhador vai diminuindo, e líderes religiosos, mesmo sabendo disso, têm a capacidade de tirar dessas pessoas humildes o que elas já não têm. O dízimo é bíblico? Meu irmão. O dízimo é bíblico. Nós devemos dizimar. Mas o dízimo é para a manutenção daqueles que vivem na obra de Deus. E também, se você que está me ouvindo ou me assistindo aí é de uma igreja humilde, que precisa da sua cooperação, coopere, ajude, porém, entenda, você que é líder religioso, você que é pastor que está me ouvindo, de que alguém da sua comunidade cristã precisa de sua ajuda. É triste entender o que está acontecendo dentro do sistema religioso do século XXI. Que pessoas dizimam, ofertam, e é feito campanhas em cima de campanhas para arrecadar moeda para a comunidade cristã. Mas quando uma pessoa está necessitada e chega ao líder precisando de um apoio e de uma ajuda, o líder fala que a igreja não tem condição de ajudar. Como que a igreja não tem condição de ajudar? Como que a igreja não pode ajudar uma pessoa que está desempregada? Como que a igreja não pode ajudar uma pessoa que está passando por um problema que não consegue pagar o aluguel da sua residência? Para que é dado esses dízimos e essas ofertas? Para você construir megas templos? Templos luxuosos, que eu não tenho nada contra, mas se você constrói megas templos, você tem que saber que o principal é quem está lá dentro adorando a Deus. O prédio é algo que vai ficar por aqui. O prédio é algo que vai ficar sendo plantado ali, enquanto não entrar nas ruínas de uma guerra ou de um terremoto, dependendo da região, ele vai ficar ali no mesmo lugar. Mas quem está dentro se movimenta, se alimenta, tem necessidades e precisa do seu apoio espiritual. Mas infelizmente, por causa da luxúria, da ganância, da vaidade, do desejo de prazer e glória humana, a mente de muitos líderes religiosos tem ficado cego. O que eu estou falando aqui talvez pode ser duro para você que está me ouvindo, mas é a realidade. O evangelho que foi ensinado, que está ensinado por Cristo e pelos apóstolos, não é esse evangelho que está sendo ensinado pelos líderes atuais. Por causa dessas falhas no sistema religioso, que muita gente tem deixado de congregar. E aí é fácil eu vir aqui num vídeo e meter malha em quem está fora da igreja, da denominação, da religião. Mas isso não é automaticamente culpa deles. A culpa é nossa que estamos na liderança.
porque não estamos liderando conforme os padrões das Escrituras, mas conforme o sistema ganancioso da religião tem proporcionado a liderança atual. Então, meus amigos, não posso deixar de falar isso. Não estou aqui para mencionar ódio, mas para falar da realidade de que precisamos ser verdadeiramente irmãos. Estamos sujeitos a ajudarmos uns aos outros no Senhor. Os comerciantes globais se beneficiaram economicamente dessa busca desenfreada por prazer e conforto, tornando-se parceiro na corrupção mundial. É complicado isso, meus irmãos. Muito complicado. Então, qual é a aplicação que nós temos de forma escatológica para esse versículo de número 3 do capítulo 18 do Apocalipse? Estamos apenas falando do versículo 3. Então, você que está aqui me acompanhando, Apocalipse 18, versículo de número 3. O sistema babilônico aqui, que é um sistema simbólico descrito, vai ser julgado por Deus antes da segunda vinda de Cristo. Esse julgamento é parte do sétimo selo, sétima trombeta e sétima taça. Então vai encerrar aqui uma série de juízos sobre a terra durante o período que é conhecido de forma escatológica como a grande tribulação. O fim desse sistema prepara o caminho para o reino milenar de Cristo, quando a justiça e a verdade reinarão por 1000 anos. Conforme você vai ler lá em Apocalipse, nos capítulos 19 e capítulo 20. Então, meus irmãos, esse é o nosso estudo de hoje. Nosso estudo de hoje. É muito importante nós entendermos a respeito da palavra de Deus, muito importante mesmo. Bem, vamos fazer agora um resumo dessa primeira parte do nosso estudo. Então, vamos para a questão da interpretação. A interpretação é pré-tribulacionista, porque eu sou pentecostal, sou assembleiano, sou pré-tribulacionista. Falei da visão dispensacionalista. A Babilônia, eu falei, é o sistema global religioso. Então, primeiro é religioso, depois ele é econômico e político, no fim dos tempos. A prostituição aqui, ela é espiritual. É a questão da idolatria e a aliança dos líderes mundial com o sistema anticristão. Luxúria e comércio é a economia global movida por desejos carnais e por vaidade pessoais. Juízo sobre a Babilônia será um evento
escatológico que procede o retorno de Cristo, a sua segunda vinda. Então essa é a questão do versículo 3 de Apocalipse 18. Se alguém estiver aí assistindo e quiser fazer alguma pergunta, você pode ficar à vontade, nós vamos responder dentro do possível. Mas nós vamos para a segunda parte agora. Vamos para o versículo de número 4. Apocalipse 18, versículo de número 4. A versão Nova Almeida atualizada, mas você pode ler aí qualquer versão da Bíblia que você tenha. Bem, vamos ler o texto. Ouvi outra vez a voz do céu dizendo: retirai-vos dela. Ou, em algumas tradições, por exemplo, como a tradição revista e corrigida, diz: sai dela, povo meu, para não ser de cúmplice em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos ou das suas pragas. Olha só que coisa interessante. Ouvi, olha só, outra voz do céu. Está falando de uma advertência divina e urgente. Essa voz representa uma ordem direta do próprio Deus. E ela é vinda diretamente do céu. E é dirigida a quem? Aos remanescentes fiéis, que ainda pode estar em meio ao sistema da Babilônia. Como assim, pastor Mário? A igreja não vai estar no céu com Jesus? Não será arrebatada? Com certeza. Mas depois do arrebatamento, o mundo não vai acabar, meus irmãos. Isso é uma coisa que você tem que entender. Tem muita gente que nem crê nessa questão do arrebatamento. Eu creio que a igreja será tirada dessa terra. Mas haverá um povo fiel a Deus que estará sendo perseguido nesse sistema anticristão. Nós já temos sistemas anticristãos nos dias atuais. Por exemplo, os políticos, pela sua maioria, vêm tentado cada dia colocar dentro de projetos de leis sistema anticristão. Anticristãos. Aqui no Brasil há uma guerra entre políticos cristãos e políticos não cristãos sobre a questão das leis que concernem ao direito de culto nas igrejas. É lógico que se Deus não estiver conosco, não adianta nós brigarmos, porque seria uma briga em vão. Só brigamos porque queremos os nossos direitos, e os direitos não são apenas na questão cristã, mas o direito da população de modo geral. Por exemplo, existem as ideologias brigando pelos seus direitos, como a ideologia LGBT,
como a ideologia da questão dos gêneros, são ideologias que eles querem brigar pelos seus direitos. O grande problema dessa briga é querer impedir a pregação do Evangelho, colocando como se nós estivéssemos pregando o ódio pelas pessoas, e não. Nós, como igrejas, temos a autorização direta de Cristo para pregarmos contra o pecado. E o que é pecado, segundo as Escrituras, vai ser pecado hoje, amanhã e até o dia que for definitivamente destruído todos os pecadores. Você fala assim, mas os pecadores serão destruídos? Deus não ama os pecadores? Deus ama todas as pessoas. Deus ama você que está me assistindo aí, que talvez seja homossexual. Deus ama você que está preso aí porque tirou a vida de alguém, ou que é um traficante de alta perigosidade. Deus te ama. Mas o Deus te amar não significa que Ele vai aprovar aquilo que você faz de errado contra a moral e a santidade de Deus. Então o que nós pregamos, eu não prego o ódio. Nós recebemos todas as pessoas que queiram fazer parte dos nossos cultos, seja quem for, que queira entrar. A porta do templo, do local de oração, da minha casa, está aberta para todos. O grande problema é que as pessoas nos entendem de forma equivocada, como se nós estivéssemos pregando o ódio contra as pessoas, e não pregamos contra as pessoas, pregamos contra o pecado, e contra o pecado nós teremos realmente o ódio, porque o pecado ofende a santidade de Deus, é o ato da desobediência. Então é uma chamada escatológica e urgente nos últimos momentos, antes do julgamento final dessa Babilônia. Então, na nossa visão, Deus sempre preserva o remanescente. Então, um povo fiel a Deus durante o período da grande tribulação será preservado, até mesmo na tribulação. E essa exortação ecoa a ideia de que o juízo será eminente. Segunda coisa, no versículo 4, sai dela, povo meu, retirai-vos dela, povo meu. Aqui o Senhor Jesus está chamando a uma separação. Essa frase tem um eco direto com o profeta Isaías, capítulo 52, versículo 11. Como você bem observou, e também de 2 Coríntios 6, versículos 14, e o 7, versículo 1, mostrando um padrão bíblico. Deus sempre chama o seu povo para sair do sistema corrupto antes do juízo. Então, dentro do contexto escatológico, o chamado é para que aqueles que se convertem durante o período da grande tribulação, por meio do ministério das duas testemunhas, dos 144 mil selados e do anjo que proclama o evangelho eterno, não se associe com a Babilônia e nem se associe com o sistema anticristão. Terceiro, para não ser de cúmplice em seus pecados. Então, o que é? Santidade como separação. Ser cúmplice implica em
tolerar. E, infelizmente, muita gente tem tolerado o pecado dentro da religião. Apoiar e se beneficiar das práticas ímpias dessa Babilônia simbólica. Veja só que coisa terrível. Nós não fomos chamados para tolerarmos o pecado. E tem muitos líderes tolerando o pecado. Hoje é normal você ver pessoas amaziadas, adúlteras, casadas mais de 10 vezes, fazer parte da igreja. A paz do Senhor, irmão Sérgio, Deus abençoe. Está muito comum nos dias que vivemos as pessoas viverem dentro da justificativa pessoal. As pessoas estão se justificando, usando a própria palavra de Deus para justificar os seus pecados. Há pouco tempo houve uma onda aí de líderes se suicidando e os outros líderes falando, não, mas não sabemos qual foi o problema, ele chegou a esse fim, mas cremos que ele está com o Senhor. Meu irmão, se uma pessoa chega ao ponto de tirar a sua própria vida, ela está quebrando um princípio que é não matarás. Apóstolo Sérgio, Deus abençoe, meu irmão. Então é complicado, porque as pessoas pensam que elas se justificando, elas estão bem diante de Deus, e não estão. Não estão. Elas querem se beneficiar da sua tolerância ao pecado. Amém, amém. Então, nós vamos ter a nossa mini vigília dia 3, apóstolo. Se você puder vir aqui na Pastora Marília, aqui na Sabina, dia 3 a nossa mini vigília. Se você tiver de folga, eu sei que está trabalhando, venha dar um glória conosco aqui. Então, é muito complicado, porque essas coisas têm ficado como se fosse algo normal. A pessoa troca de esposa porque a esposa ficou mais velha. A pessoa... Meu irmão, a cada caso, há um caso. Por exemplo, nós sabemos que há requisito para que se haja uma separação. Mas o bom é que se casarmos, nós temos que ter literalmente a convicção de que somente a morte pode nos separar. Agora, cada caso é seu caso. Nós não vamos querer que uma pessoa que vive se prostituindo, porque em caso de infidelidade conjugal, há abertura para o divórcio. Mas isso é cada caso seu caso. Isso não é uma regra, uma exceção apenas. Isso é uma questão que, se houver a capacidade de haver perdão, que se perdoe. Mas é muito complicado, porque o coração do homem é duro. O grande problema é que essa dureza tem trazido para o homem a justificativa para que ele seja justo. E se ele é justo, a outra pessoa é injusta. Então, essa advertência aqui, Apocalipse 18:4, reforça a ideia, mesmo em tempos finais,
de grande engano e tribulação. Então Deus, Ele espera de nós santidade e separação moral. Nós não podemos compactuar com o sistema do mundo. Nós não temos vínculo com o sistema do mundo. A Babilônia, ela representa idolatria, ela representa materialismo, ela representa corrupção e representa luxúria e vaidade, e o povo de Deus deve, de qualquer forma, se distanciar disso tudo. A quarta coisa, no versículo de número 4, é para que não participe dos seus flagelos ou das suas pragas, porque o juízo aqui será algo inevitável. Não haverá como evitar esse juízo de Deus. Então os flagelos são juízos que Deus derramará nas taças da sua ira, conforme nós estudamos lá há alguns dias no capítulo 16 do Apocalipse, especialmente dirigido contra essa simbólica Babilônia. Aqueles que permanecem ligados à Babilônia vão sofrer juntamente com ela. Então quem estiver no sistema mundano, mesmo estando dentro da religião, mesmo estando dentro das denominações, vai sofrer junto com todo esse sistema que provoca a ira de Deus. É uma reafirmação de um princípio bíblico. Então isso é uma associação com o pecado que leva à participação desse juízo, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 19, versículos 12 e 13, que é uma representação da Sodoma e Egito como símbolo semelhante desse julgamento eminente. Então, vamos fazer aqui qual seria a nossa aplicação profética e prática desse versículo. Profeticamente, esse versículo é um alerta para aqueles que estarão vivos nessa terra, que não foram arrebatados com a igreja durante o período da grande tribulação. Não vão compactuar com o sistema mundial liderado pelo anticristo. Praticamente, para aqueles que leem a Bíblia de forma atual, o versículo ecoa um princípio eterno. Deus sempre vai chamar seu povo a sair do meio da impureza moral e espiritual. Inclusive, sistemas religiosos, ideológicos ou comerciais que se opõem à santidade de Deus. Então, meus irmãos, nós estamos aqui entendendo que a voz do céu, aqui no versículo 4 do capítulo 18 do Apocalipse, é uma ordem divina aos fiéis no tempo da tribulação. Aí você vai perguntar, vai ter gente fiel depois do arrebatamento da igreja? Vai ter muita gente que vai cair em si. Agora, isso aqui não é um incentivo para você querer participar desse período, porque nós, como igreja, temos e iremos ser retirados dessa terra pelo Senhor Jesus. A igreja não estará mais aqui. Quem estará aqui
Israel e os gentios que vão ver a grande fúria do anticristo contra os povos. Retirai-vos dela, chamada separação do sistema mundial babilônica. Povo meu, são aqueles que, crentes verdadeiros, inclusive convertidos durante o período da grande tribulação. Para não ser de cúmplice, aqui está falando contra a associação com o pecado, implica julgamento conjunto. E participável dos seus flagelos, advertência contra o juízo divino, preste a cair sobre a grande Babilônia. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. No próximo estudo continuaremos aqui no capítulo 18, nós vamos para o versículo 5. No nosso próximo estudo, para não ficar uma coisa muito longa, mas eu espero que vocês possam ter entendido. Também vou estar colocando os flashes desse estudo aqui nas redes sociais, você pode acompanhar lá os pedacinhos desse estudo. Deus abençoe. Vamos orar nesse momento. Apóstolo Sérgio, Deus abençoe. Aos irmãos que estão aí assistindo, Deus abençoe. Vamos orar. Pai querido, nesse momento nós te agradecemos por esse momento, Pai, único, que é de estudo da tua palavra. Senhor, eu te peço que tu venha abrir a mente do teu povo, para que possa entender a tua palavra, Pai, e que cada palavra pronunciada nessa tarde possa ser para aprendizagem, para edificação daqueles que ouvem e assistem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, até nossa próxima live. Acompanhe aí, você que puder. Você pode acompanhar conosco nossos estudos. Nós breve vamos estar fazendo mais uma parte desse estudo bíblico. Nós estamos aqui já há 53 minutos falando da palavra de Deus. E eu creio que você foi edificado com essa palavra. Então, o próximo estudo continua sendo aqui no capítulo 18 do Apocalipse. Nós vamos estar lendo lá o versículo de número 5 e vamos estar falando do versículo 5. Até lá, que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente, que o Senhor abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Deus abençoe.